Vamos falar sobre o projeto cujo título apresenta-se na tela, que foi financiado pela FAPEMIG. Primeiro, o que são sistemas aquosos bifásicos? A gente vai definir o que é isso, falar os principais usos deles e depois a gente vai resumir os resultados que obtivemos no presente projeto. Então, sistemas aquosos bifásicos são sistemas constituídos por água, polímero e sal. Caso não haja um desses componentes, não há separação em duas fases. Quando eu misturo os três componentes, sal, polímero e água, eu tenho a formação de duas fases, sendo que uma vai ser rica em sal, num determinado tipo de sal, e a outra vai ser rica num determinado tipo de polímero. Bom, quais são as principais aplicações desses sistemas? Extração e separação de uma ampla variedade de componentes, que vão desde minérios radioativos utilizados em processos nucleares até enzimas. Enzimas são componentes biológicos produzidos por micro-organismos, né, que têm grande exploração industrial. Né? Então, como é que é realizado o processo de separação com sistemas aquosos bifásicos? Basicamente, eu vou ter o meu sistema aquoso bifásico com as duas fases, né? E quando eu coloco um dos componentes que eu quero extrair nesse sistema, o que vai acontecer? Ele vai ter tendência a ir para uma fase ou para outra fase. Então ele vai tender a ir para a fase rica em polímero ou para a fase rica em sal. E com isso eu consigo separar esse componente de um determinado meio que possui outros componentes. Se os outros componentes ficam na fase para a qual esse componente que eu quero extrair não foi, eu consigo fazer uma separação. Bom, no nosso caso aqui a gente está trabalhando com a extração da enzima frutosiltransferase. É uma enzima utilizada na produção de açúcares que são benéficos à saúde, diferente da sacarose que nós temos. Então, nosso interesse seria analisar o processo de extração dessa enzima. Essa enzima é produzida por micro-organismos e está originalmente naquilo que a gente chama meio de fermentação ou caldo de fermentação. Então, ela está misturada com um monte de componentes que não nos interessam. Se eu consigo identificar um sistema aquoso bifásico no qual essa enzima vá para uma das fases e os componentes que não me interessam fiquem na outra, eu consegui obter uma boa separação dessa enzima dos demais componentes, uma purificação dessas enzimas para que ela possa ser usada industrialmente. Né? O que a gente estudou aqui? A gente estudou dois tipos de polímero, o Triton X114 e o Pluronic L64, né? E ainda estamos em processo de estudos do polipropileno glicol. Estudamos três tipos de sais, sulfato de sódio, citrato de sódio e tartarato de sódio, e analisamos como tipo de polímero, concentração de polímero, tipo de sal, concentração de sal e pH influenciam na formação dos sistemas aquosos bifásicos que poderiam ser utilizados na separação da frutosiltransferase. Né? Os resultados que nós encontramos foi que o polímero que possibilita maior região de separação de fases quando ele for o triton, né, o melhor sal a ser utilizado juntamente com ele é o citrato de sódio, em pH aproximadamente neutro e temperatura de 20 graus. Por um outro lado, quando o polímero a ser utilizado for o plurônico, eu devo utilizar o sulfato de sódio, que produz uma maior região de separação de fases, também em pH neutro e também em temperatura de 20 graus.